Olá pessoal, estamos de volta em mais uma sequência de videoaulas referentes ao React Native. Para quem está chegando agora nesse vídeo, estamos terminando a parte do React. E assim como nós terminarmos essa parte do React, nós iremos de forma definitiva para o React Native. Lembrando que falarmos sobre o React Native é fundamental, pois ele vai nos dar todo o suporte. Ele vai nos dar o suporte para desenvolvermos aplicações móveis, tá? Aparentemente o React ele tem as características bem interessantes que vocês aprendendo eles de forma efetiva vão conseguir desenvolver uma boa aplicação móvel, tá? Porém, na aula de hoje vamos continuar aqui, vamos falar sobre a parte de React Events, tá? Vamos falar a parte de React Events. Essa parte nós conseguiríamos dar uma maior interação com o usuário referente a ações, tá? Então, tipo, eu tenho aí a minha página, eu tenho aí meu aplicativo e eu começo a definir ações. E essas ações aí vão ser o usuário clicar em um botão e fazer alguma interação, fazer alguma modificação, tá? Então, vamos entender bem o que é que significa isso. Como é que a gente faz, tá? Então a gente tem aqui essa primeira parte aqui chamada React Events. Então o que é que significa o React Events, pessoal? Ele é simplesmente uma forma de nós chamarmos eventos ao clicarmos num determinado botão. Ele a partir daí ele vai chamar alguma ação, tá? Então vamos aqui, ó, adicionando eventos, tá? Então aqui o React Events são escritos em camel case, tá? Então o que seria esse camel case, pessoal? Camel case sintaxe. Observe o seguinte, ó. Quando a gente está fazendo o nome de uma propriedade ou de um método, quando a gente precisa separar o que é cada coisa relacionado a uma letra que ela vai ficar com caixa alta, tá? Então a gente tem onClick. Então observe que on é uma coisa e click é outra, mas ambos estão juntas. Então eu preciso separar com quem? Dizendo que o C vai ser caixa alta. E essa seria a forma tradicional, porém a gente precisa deixar ela assim, tá? Que existe um padrão, então seria isso. Nesse caso aí, quando a gente vai ter o nosso botão click, a gente tem um exemplo aqui, ó. Um click, tá? Short e um click short chamando esses parênteses aqui. Observem que nesse caso aqui, quando a gente está chamando uma função no React, dá para a gente utilizar de ambas as formas, tá? Eu posso chamar aqui os parênteses e também posso omitir esses parênteses aí, tá? Nesse caso aí, como eu não estou passando nada, não tem nenhum problema. Porém, se eu estiver passando valores nesse parâmetro aí, é importante eu colocar eles e colocar qual é o parâmetro. Mas a gente pode simplesmente chamar ele assim, ó. Só que fica meio confuso porque a gente não sabe se é uma função ou se é alguma variável, tá? Então, nesse caso aí, dá para você trabalhar de ambas as formas, tá? Quando eu estou trabalhando no React, o React ele é camel case, tá? Eu preciso deixar ele em caixa alta, on, clique, o C maiúsculo, tá? E quando eu estou no HTML, ele é opcional, tá? Ó, eu boto ele tudo em caixa baixa e eu tenho que chamar a função chamando os parênteses aí, tá? Ao contrário do React. No React eu não preciso chamar, ele acaba sendo opcional chamar os parênteses aí, tá? Então, ó, Event Handler, boas práticas para colocar os eventos em um método de classe, né? Então a gente tem aqui um exemplo de um componente chamado Football, né? E a gente tem aqui ele sendo renderizado, ele está renderizando o quê? Um botão. Então quando eu clicar nesse botão, ele vai chamar esse método aqui short, tá? Então ele chamou esse método short, cliquei aqui, ele vai mostrar esse alert aí, bem simples, tá? E aqui embaixo no React DOM ele renderizou esse componente. A gente entra numa parte bem interessante, pessoal, que é esse bind this, pessoal. Observem que, ó, agora eu tô chamando onClick, porém agora eu coloquei o this.short, tá? Esse this.short, ele é o seguinte, ó. Eu tenho aqui a minha classe, tá? No caso o football. Deixa eu descer aqui. Eu tenho a minha classe football e aqui eu tenho uma função. Então, quando eu quero chamar, isso é para qualquer linguagem de programação. Quando eu quero chamar um método
dentro da própria função, eu utilizo o this, tá? Então eu utilizo o this para isso. Só que existe uma forma aí de nós utilizarmos esse bind aí, tá? Vamos entender o que é que significa isso, tá? Quando a gente está chamando esse this aqui, pessoal, esse this ele representa todo o quê? Ele representa toda a definição do objeto, tá? Então, se eu tiver aqui 10 métodos, como é que eu vou chamar os 10? Eu vou chamar aqui this e chamo ponto método, tá? Beleza? Aí aqui a gente tem um exemplo aqui com AeroFunction, tá? Ó, por que AeroFunctions, né? Em classe de componentes, o this é uma palavra-chave que não é definida por padrão, só com funções regulares. A palavra this representa um objeto chamado no método, né? Então, o que é que significa aqui, pessoal? Quando eu estou criando aí uma variável, tá? Uma variável, uma função, existe uma outra forma de chamar ele também, ó, que é dessa forma aqui, ó, short, this short, que é quem? Que é a função short dentro de quem? Da classe football. Eu chamo aqui bind e eu estou passando como parâmetro this. Então significa que, pessoal, que no momento que eu vou construir esse componente football, eu já estou inicializando ela com o método short, tá? Então ele já vai mostrar esse alert aí. Nesse alert eu vou passar o this, ó, beleza? Então, depois que eu iniciar ela, deixa eu clicar aqui pra gente. Ó, ele já mostrou aí um object, tá? Então aqui ele já inicializou essa variável de short aqui, tá? Mas olha só como o JavaScript ele tem umas coisas bem peculiares, ó. No exemplo anterior, a gente tinha esse de short só chamando a função, tá? Mas nesse momento aqui, ele se torna, em vez de fazer uma chamada da função, aqui ele se torna como se fosse uma variável, tá? Ó. Então, essa variável aqui de short recebe quem? De short.bind this. Ele está recebendo quem? Está recebendo essa função. Então, nesse momento aqui, ele está chamando uma variável. Então, se eu clicar aqui, ele vai chamar a função, tá, pessoal? Então, o JavaScript tem essas particularidades aí. Então, como é que faz para a gente passar parâmetros nessas funções aí, tá, pessoal? Então, ó, se você quer enviar parâmetros para um evento, existem duas opções, tá? A primeira é um AeroFunction, que é uma função anônima, tá? Então a gente tem aqui, ó, o button onClick e dentro das minhas chaves aqui do meu onClick, eu vou chamar quem? Um AeroFunction, que é uma função anônima. Como é que eu sei que é AeroFunction? Ó, tem aqui, ó, igual, maior, tá? E aqui é o corpo da minha função. Então aqui eu estou chamando de short, dessa vez aqui ele está chamando realmente o método, ó, porque eu tenho uns parênteses aqui. E agora ele está passando esse go, ó, tá? Deixa eu abrir aqui para a gente ver. E depois que ele está passando esse go, ele vai pegar o que? Ó? Esse A vai representar essa string e depois ele vai mostrar esse alert aí, tá? Vamos ver o exemplo aqui, ó. Apareceu o go aí, tá? Beleza? Facinho, facinho aí. Ou também essa outra forma, ó, que é o que? É o this short bind, tá? Então o que é que ele está fazendo aqui, pessoal? Observe o seguinte, ó. Ele tem a mesma estrutura, certo? Só que aqui eu estou usando um AeroFunction e aqui eu não estou usando um AeroFunction. Ó. Aqui eu não estou usando um AeroFunction. Então, ó, this.short.bind. Aí aqui eu passei o contexto, dessa classe, tá? Para ele identificar que eu estou dentro dessa classe. E depois eu passei o meu parâmetro aí, tá? Então o primeiro parâmetro vai ser o this, se eu estiver usando o bind, e depois ele vai receber isso aí, tá? Então, se eu clicar aqui em Take the Short, ele vai mostrar o Go aí, tá? Eu aconselho vocês usarem o AeroFunction, acaba sendo mais fácil, tá? Eu também uso mais ele aí. Beleza? Então, essas são as duas formas aí de vocês passarem um evento, tá? Criar a função que vai executar alguma determinada ação e depois faz a chamada dele no onClick, através do AeroFunction, uma função, e depois passa ela aqui a sua chamada, tá? E passa os seus respectivos parâmetros. Então a gente entra numa parte aqui relacionado a React Events Object, tá? Então como é que eu faço para passar um objeto? A gente passou aqui, observem que a gente passou apenas uma variável, tá? E a gente agora vai passar um objeto, tá? Então como é que funciona a questão do objeto? Ó?
a gente tem a mesma coisa, porém a gente tem aqui, ó, esse EV, a gente está passando uma variável chamada EV, como parâmetro aqui da AeroFunction, e aqui a gente continua, dentro de uma AeroFunction, ó, eu estou chamando no corpo da AeroFunction quem? This, short, estou passando o primeiro parâmetro aqui, que é a string goal, né? E estou passando esse EV aqui. Então esse EV aqui, imagine que ele é um objeto, tá? Então, ó, esse B aqui, ele vai representar um evento, um gatilho de uma função, tá? Então, quando eu passei como parâmetro aqui, ó, eu simplesmente faço a chamada dele assim, ó, B ponto, o nome do atributo que eu queria chamar lá, tá? Então, deixa eu abrir aqui pra gente ver. Então, é simples, pessoal. Eu posso também passar uma string, como eu posso também passar um objeto, tá? Então, passei o objeto aqui. Depois que eu fiz a chamada dele aqui, ó, eu simplesmente eu faço a chamada do atributo que eu quero aqui. Vamos ver aqui como é que seria esse exemplo. Ó. Se eu clicar aqui em Take Short, ele mostrou lá, ó, clique, tá? Então, nesse caso aí, esse EV aqui, ele seria que seria o evento, tá? Ele está pegando o evento e esse evento seria quem? Seria o evento clique, tá? Então, ele pegou o tipo de evento. Então, quando eu cliquei aqui, ele pegou o evento clique, tá? Se eu passasse um objeto por exemplo, o objeto cliente ou o objeto produto, por exemplo, seria esse mesmo procedimento, tá? Eu passaria aqui o nome do objeto e depois eu resgataria ele aqui e fazia a chamada dele, tá? Beleza? Então vamos descer mais um pouco aqui para a gente terminar essa parte aí de eventos. Aqui a gente tem esse mesmo procedimento, só que sendo com o quê? Com o binding, tá? Observem que é o mesmo repeteco aí, tá? É a mesma coisa, a diferença é que a gente está usando o binding aí, tá? Então no binding a gente tem o que aí? This short binding, passando aí o contexto, no caso this, que é para dizer aí a classe, e depois estou passando o goal aí, tá? É isso aí, pessoal. Se você curtiu, deixa o seu like aí, tá? Não se esquece de comentar se tiver alguma dúvida. Qualquer coisa aí podem falar, tá? Estamos aí para ajudar. Um forte abraço e até a próxima aula.